Enoque de Arimateia. É como? Como Estás é que fixe? é? Estou na paz. Boas, boas, boas. E aí, do teu lado? Não, graças a Deus. Como é que foi a passagem? Foi uma passagem de ano tranquila, de forma habitual, passamos na igreja Yeah. e correu na paz. Vamos na paz, né? Consagramos-nos na presença do Senhor. Amém. Alguém disse, pode até parecer meio estranho ficar alguns minutos de passagem de ano na presença do Senhor, mas é importante porque durante todo o ano você vai precisar dele. Certo. Então, foi uma bênção, foi uma bênção. Eu posso dizer que 2026 está consagrado, literalmente. Bem consagrado, né? Yeah. Com os seus desafios que já estamos aí para ver. Obviamente. Então, já assim para início da nossa conversa, quem é o Enoque de Arimateia? Enoque O Darima, nome completo. nome completo. Por acaso há muita gente que pensa que Enoque Darima tem meu nome completo. Opa, Yeah. Mas, do ponto de vista de registro certo. ou de naturalidade, eu sou Enoque João Candumbo, natural da província da Huila. E onde é que saiu o Arimateia? Arimateia surge no tempo da juventude, na Igreja Metodista Unida, cargo pastoral de Betânia. De forma habitual, nós temos os nossos programas de natais, apresentamos todos os finais de ano a peça de Natal Certo. e no período de fevereiro, março, abril também tem o período da Páscoa. Sim, sim, sim. E no período da Páscoa, de forma habitual, também temos apresentado a peça da Páscoa. Exato. E na minha primeira vez da apresentação, fiz o papel de José de Arimateia, que biblicamente foi o homem que foi ter com Pilatos a fim de negociar o corpo de Jesus Cristo. Quando Jesus morre, Certo. ele foi negociar no sentido de ele ter o corpo de Jesus e eu fiz o papel. Apresentei muito bem o papel. De lá para cá, os líderes na altura chamávamos de José de Arimateia, José de Arimateia. E foi uma fase que eu já estava a crescer do ponto de vista artístico, enquanto poeta. Disse, não, acho que eu preciso adaptar esse nome, vai condizer com aquilo que eu estou a fazer do ponto de vista artístico. De lá para cá troquei de José de Arimateia para Enoque de Arimateia, porque na igreja já era muito constante em função do papel que eu desenvolvi muito bem. Então, até hoje ficou Enoque de Arimateia. Não, interessante, interessante. Nós pensamos que eu, particularmente, convivo contigo todos os dias, quase. Eu pensava que teu nome do BI fosse Enoque de Arimateia. Já tive até vontade de trocar o nome no registro. Bem conectado. Mas sempre observei esse teu lado criativo quanto aos nomes. Algumas vezes, nós já falamos disso no off. Algumas vezes, tipo, trazes alguns nomes estranhos, mas ao longo do tempo aquilo vai. Quer dizer, há uma aceitação do público. Nomes assim, muito ousados, muito criativos, mas isso sempre foi desde pequeno ou a arte em si te chama até esse tipo de dinâmica? A arte é que me dá esse tipo de dinâmica. Ok. E desde o momento que eu comecei a levar a sério a arte, eu coloquei na minha cabeça que fazer as coisas de forma comum Ok. não teria muito impacto. Certo. Então, a ideia é sempre trazer alguma coisa nova, embora ela seja estranha na vida das pessoas, mas se você trazer o devido valor, as pessoas começam realmente a levar a sério aquilo. Ok. Então, todas as minhas capacidades criativas, a princípio, parecem ser, isso não está bom, Yeah. isso parece algo que as pessoas não vão gostar, mas quando você vai insistentemente colocar algum valor naquilo, aquilo torna-se algo muito valioso na vida das pessoas, impacta bastante. Já foi mal compreendido alguma fase da arte? Enquanto artista já foi mal compreendido? Já, Houve uma situação que queira partilhar connosco? já fui mal compreendido e acho que foi uma das fases que eu tinha tomado a decisão de nunca mais Opa. fazer arte, fazer poesia. Em parte, eu aceitei por conta do contexto. Isso aconteceu há sensivelmente 8 anos, Ok. na centralidade do Sekele. Na altura, estávamos num treinamento de líderes.
Há 8 anos, será que já era a casa do Owen? O Owen ainda estava? Mas aí eu já conhecia o Owen. Ok. Mas ainda não era no sentido de passar a ir ao Sekele para visitarmos nossos amigos, sobretudo o Owen. Mas era mesmo por questões de liderança. Ok. Na altura era a direção distrital da juventude de Luanda Norte. Ok. Fomos ao treinamento de líderes. E antes de participar no treinamento de líderes, eu já tinha alguns poemas novos. Certo. Na altura eu já era muito conhecido através dos meus poemas. Era muito conhecido como o poema Nunca Mais Comi Pão, o poema Minha Calça Dá Muito Tempo. E quando nós fomos lá participar, todos os treinamentos de líder que a juventude realiza, há sempre um momento cultural, Certo. num dos dias. Certo. Fui contactado e não que tu vais fazer parte do momento cultural. Disse, uau, então vou aproveitar essa oportunidade para estrear a nova poesia. Porque eu já sou conhecido com vários poemas, então que tal mostrar uma nova poesia? E eu apresentei um poema. Tanto é que antes de eu declamar, logo que chamaram Enoque de Arimateia, o público estava tão expectante. Enoque, Isso em Enoque. 2000 e quê? Isso em 2015. 15, ok. Pai grande. Pai disse, não, vou aproveitar. Eu declamei o poema Eu Só Quero Chupar-te. Com o tema Só Quero Chupar-te, eu quero chupar-te. Já estou imaginando como é que foi a coisa. Obviamente. Então, logo eu declamei o poema, a sala estava completamente escandalizada. Completamente escandalizada. Assim, literalmente. Ok. As pedras, de forma automática, começaram a ser atiradas a mim. Lembro que, na altura, o líder Estevão Gonçalo, Ok. desculpa. Da Belém. Da Belém, dos líderes que até hoje têm me acompanhado Por acaso. e têm me apoiado bastante. Sobretudo, Ele é muito muito prestativo. nativo, Eu amo muito esse lado dele. Ele foi das únicas pessoas que, depois de eu declamar, naquele momento aí de lazer, ele veio ter comigo, Sim. dar-me aquela força. Mas eu sofri muita crítica, Ok. muita mesmo. Se tu não prestas, esse poema é para trazer na igreja. Já agora, qual era o verdadeiro sentido? Qual é a mensagem que querias transmitir com esse poema? Bem, Eu só quero chupar-te. quero chupar-te. Na verdade, eu queria trazer uma mensagem de valorizar a questão das frutas. O fim único do poema era falar sobre manga. Queria falar sobre Sobre a Quer dizer, necessidade. o chupar-te era na manga. Era de manga, sobre a necessidade de alimentarmos-nos com frutas, essa questão de saúde e tudo mais. Mas a arte tem dessas. E eu achei que poderia ser mesmo bem compreendido desse jeito. Mas fui compreendido de uma outra maneira. E como a arte é muito subjetiva, cada um tira as suas conclusões. Eu não tenho nenhuma responsabilidade em preocupar-me com aquilo que você entendeu, segundo aquilo que eu escrevi. Será? Do ponto de vista artístico, sim. O artista não tem quaisquer responsabilidades quanto a esse lado da compreensão? É facultativo. Ok. Por exemplo, eu não tenho a obrigação de escrever um texto e eu te fazer compreender que eu quero transmitir isso. Porque o artista viaja. A princípio, escreves para quem? É aí onde vamos chegar. Por exemplo, eu como sou um artista que faz poema especificamente para a expansão do Evangelho, Certo. embora eu faça para a expansão do Evangelho, Certo. mas eu não tenho a obrigação, como tal, para explicar de forma detalhada o porquê que eu escrevi aquele poema. Mas a mensagem de forma implícita, as pessoas compreendem de forma implícita o que é que eu quero realmente transmitir. Primeiro, através do tema. Segundo, através do conteúdo em si do poema. Certo. Então, o contexto que me... Era de saúde, né? Era a questão de saúde. Manga. Precisamos nos alimentar, precisamos ter saúde, precisamos valorizar essa questão de não comermos alimentos que não nos ajudam do ponto de vista de desenvolvimento. E foi esse contexto, mas também compreendi porque o contexto religioso, o contexto evangélico que estávamos a viver na altura, não era para declamar aquele poema. Passado alguns tempos eu compreendo Compreendeste que que não era para declamar naquele local. Mas não significa que o poema em si esteja errado. De fato errado, né?
Yeah. Então foram pedradas. Pedradas atrás de pedradas. Eu saí do Sekele com um trauma. Aquilo chegou a abalar-te muito Muito, muito, ao muito. ponto de pensar Ao ponto de nunca mais fazer poesia. para a igreja, nesse caso. Não só para a igreja, nunca mais ser poeta mesmo. Opa! Nunca mais ser poeta. Foi muito deep. Foi muito deep. Foi muito pesado, muito pesado. pesado. Nós saímos do Sequela, lembro que enquanto saíamos, enquanto estávamos mesmo no transporte, Yeah. aquele maquembo habitual Já não estavas. já não estava aí, já não estava. Já não estavas. Yeah. Mas graças a Deus superamos. Também naquele pensamento de que o artista também amadurece, né? Também De que o artista amadurece e quando você coloca limite naquilo que você faz, porque a arte em si não tem limite. A arte Mas não tem limite. a arte não tem limite, mas o artista coloca um limite em função daquilo que ele quer realmente transmitir. Boas. Por exemplo, qual é o meu limite? Certo. Eu coloquei limite no sentido de que não, vou fazer a arte para a expansão do Expansão Evangelho. E depois daí comecei a ter mais cuidado Ok. ao escrever os meus poemas. Isso em 2015. Isso em 2015. Na altura já era diretor? Na altura ainda não era E diretor. como é que sai o Enoque poeta para o Enoque líder? Como é que foi essa transição? Em que ano entendeu que estaria pronto para poder dirigir uma... Sinceramente, nunca me senti pronto. Nunca... Nunca me senti pronto para ser líder. Isso foi... Subiste como diretor em que ano? Eu subi como diretor em 2020. Na altura que era o diretor distrital? Na altura, o diretor distrital. Foi aquela fase de transição da junção do distrito de Luanda Norte e o distrito de Luanda Sul. Na altura, o Arthur, o Job Katende, Ok. que estava a ser eleito como diretor. E antes de eu ser diretor, já era vice-diretor, em 2018. Isso em 2018, numa assembleia de balanço. Fui sugerido de forma repentina. Eu já exercia o cargo de evangelista. E já foste evangelista? Já fui evangelista, muitas vezes. O homem do chupar já foi evangelista? Já fui evangelista. Tanto é que eu sentia muita responsabilidade ao exercer o cargo de evangelista por conta da arte. Certo. Eu tinha muito medo em como conciliar, ser Mas poeta. se eres artista, a comissão mais próxima talvez seria a cultura. Talvez seria a cultura e normalmente há sempre esse costume nas organizações locais de associar os cargos de acordo com as habilidades que os jovens possuem. Certo. Eu nunca fui muito apologista disso, porque isso muitas vezes belisca o crescimento da organização. Ok. Por exemplo, eu tenho habilidades para ser artista, ou habilidades na arte. Ok. Mas não significa que eu deva necessariamente exercer a função a comissão de cultura. Cultura. Ok. Na altura eu já era artista, era muito conhecido. E ainda assim eu fui nomeado para ser evangelista. Evangelista. E fui conciliando muito bem. Eu achava que a comissão de evangelismo era uma comissão muito pesada. Ok. E poderia me fazer dispensar outras ocupações, mas ainda assim foi uma bênção e fui um ótimo evangelista. Em 2018 foste então vacinado para Vice-diretor. para vice-diretor. Em 2018, 18 de na altura vice-diretor. foi o Epifânio quem tinha Na altura sugerido. quem era o diretor? Na altura foi a Odete da Silva. Odete da Silva era a diretora. A Odete da Silva era a diretora e eu fui sugerido. O pessoal na Assembleia apoiou a sugestão e depois fomos à eleição. Fui então eleito a vice-diretor. Ok. E durante a minha caminhada como vice-diretor, uma das minhas principais habilidades está relacionada com a questão de proximidade. Eu trabalhei muito com liderança de proximidade. Na altura, ou até os dias de hoje, a Juventude de Betânia, ou a Igreja de Betânia, é olhada como uma comunidade que não cresce do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de liderança. E eu nunca me conformei com essa realidade. Ok. E uma das formas de não me conformar com a realidade era demonstrar que, de facto, nós podemos, com o pouco recurso que nós temos. Ok.
Então, através das questões criativas, na altura era poeta, tinha muita, era muito virado às artes, de forma geral, teatro, poesia, música. Ok. E eu, com base naquilo que eu tinha, conseguia identificar essas habilidades aos jovens. Então foi através dessas habilidades que fui identificando que fomos trabalhando. A Juventude Betânia foi crescendo, por exemplo, com o número de jovens apaixonados pelo teatro, jovens apaixonados pela poesia, pela música. Ok. E foi assim a minha vida enquanto vice-diretor. Trabalhar diretamente com as comissões de trabalho. E 2 anos depois, fui eleito a diretor da A Juventude. diretora da juventude. Natural com mais experiência, naturalmente. Com mais E a experiência. visão foi sempre a mesma. A visão foi sempre a mesma, embora com desafios diferentes. Desafios diferentes. Foi a fase da Covid-19. E como é que foi? Como é que foi liderar? Muito difícil. Eu acho que se eu fosse eleito a diretor, sem necessariamente ter a experiência de vice-diretor, talvez eu poderia desistir ou pedir para colocarem uma outra pessoa. Mas como já estava a vir com uma experiência de vice-diretor, então foi fácil aplicar tudo quanto fui adquirindo com a diretora Odete da Silva. Certo. Tivemos que nos adaptar com as novas tecnologias. Os nossos primeiros estudos bíblicos, clube de amizade, foram todos realizados de forma virtual. E foi uma fase muito bonita, porque, por exemplo, nós até hoje temos jovens que não conseguem frequentar constantemente a igreja por conta da distância, mas a Covid-19 aproximou esses jovens. Certo. Em função das inúmeras dinâmicas que nós aplicávamos para o crescimento ou desenvolvimento da nossa organização. Então, és eleito como diretor em 2020 2020. e cessas em que ano? Cessei em 2023. 2023. Exatamente. E durante esse período, quais foram as lições? Naturalmente que devem ter ficado algumas lições. Quais foram as lições que conseguiu tirar, né, enquanto líder? O que é que entendeste? O Enoque, enquanto líder, entendeu as lições mais preciosas da liderança? Uma das lições mais preciosas enquanto líder, primeiro eu viajo para Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2, quando Paulo fala sobre a necessidade de não nos conformarmos com a realidade que o mundo nos apresenta. E enquanto a minha liderança, ou enquanto líder na Juventude Betânia, um dos principais desafios era trabalhar com todos quantos faziam parte da equipa. Certo. Na sua maioria eram jovens ou líderes que se conformavam com muita facilidade com a realidade. Por exemplo, nós já somos pouco, por que vamos realizar essa atividade? Nós já somos pouco, por que vamos pedir aos jovens para participarem de uma campanha de evangelização? Então, essa necessidade de pensar sempre fora do caixa foi, para mim, dos principais legados que eu desenvolvi e até hoje eu sinto na Juventude Betânia. Então, nós ouvíamos muito que a Juventude Betânia é uma organização que não cresce, muito vazia nas semanas de orações, muito vazia em diversos encontros que o distrito promovia. Então, eu trazia questões diferentes. Nós somos assim, mas não precisamos necessariamente crescer assim. Então, na minha cabeça, eu falava sempre aos jovens, vamos fazer, vamos nos aplicar, pelo menos pode não dar certo, mas vamos ainda experimentar, para ver até que ponto a gente consegue fazer. E esse foi das maiores lições enquanto líder, e eu tenho a certeza que até hoje se aplica a necessidade de não se conformar com a realidade que muitas vezes nós frequentamos ou apresentamos durante a nossa liderança. Então foi essa caminhada que tivemos. Teve teve algum suporte dos líderes mais velhos? Quais foram nesse caso? Pode citar alguns nomes? Durante a liderança, muito suporte, e suportes que até hoje, mesmo cessando, eu continuo tendo. Quem muito tipo, marcou-lhe assim profundamente? Profundamente,
Do ponto de vista de instrução, eu trago a nossa eterna coordenadora, Deus a tenha, a líder Rosa Sungulés, da Igreja de Betânia, tia Pique. Foi uma líder que muito nos forjou durante a nossa adolescência. E eu posso afirmar que 80% do que sou, do ponto de vista de liderança, ganhamos através dela. Então, ela é das minhas maiores referências quando se fala de instrução. Agora, quando se fala de liderança, eu trago o Hermenegildo Matos. Trago o Hermenegildo Matos porque é com ele que nós aprendemos a ser líder. A minha primeira vez a estar num corpo diretivo foi com ele. Foi ele quem nos acreditou. A minha primeira vez a ser evangelista foi com ele. Então foi o Hermenegildo Matos que nos colocou essa questão de sermos verdadeiramente líderes, independentemente da realidade que nós vamos viver. Então, Hermenegildo Matos, para mim, é das principais referências no quesito liderança. Mas temos outros nomes. Por exemplo, eu faço parte da liderança do Helder Pascoal. Mas fazer parte da liderança do Helder Pascoal, não participando na liderança, trabalhando na equipa, mas fazendo parte das pessoas que ele acha que não. Esse também faz parte do período de transformação na nossa juventude Betânia. Temos outros nomes, Elvis Ferreira, também das principais referências, Hermenegildo da Silva, também das minhas principais referências. Mas os líderes que eu levo e consigo ver que de facto nos forjaram e somos o que somos até hoje é mesmo Hermenegildo Matos. E naturalmente que não para por aí o nome, a lista, né? Não para por aí, são muitos. E a nível saindo um pouquinho da geografia Betânia, o distrito, diretores distritais que leva assim no peito. De acordo com a liderança que eu vivi, um dos principais líderes, Alexandre Rodrigues. Exatamente. Do distrito. Do distrito. Porque enquanto adolescente, ele era o diretor distrital da Juventude de Luanda Norte. E digo ele por quê? Porque foi através dele que eu vivi uma das minhas maiores experiências enquanto jovem metodista, e posso garantir também do ponto de vista de transformação. O que aconteceu? Foi no acampamento missionário na província de Kwanza Sul, propriamente o Akukungu. É o Akukungu, Kwanza Sul. Acho que naquele acampamento nós vivemos coisas que só Deus poderia falar por nós, mais do que nós falarmos, só Deus. Então acho que na liderança do Alexandre Rodrigues, este foi dos períodos que mais me impactou. Foi daí onde eu realmente saí com a mente realmente transformada e com uma necessidade de viver para Cristo verdadeiramente. Então, o Alexandre Rodrigues, olhar para o distrito, ele é dos principais líderes que muito me impactou. Depois dele está o Helder Pascoal. Helder Pascoal, para mim, também é das principais referências da atual juventude. E depois vem o líder Mauro de Oliveira, vem o líder Estevio Gonçalo. Esses quatro, olhando para o distrito, são dos principais líderes que me fizeram verdadeiramente conhecer Cristo e viver Cristo na Igreja Metodista Unida. Boas. Citou Mauro de Oliveira. O que consegue extrair do irmão Mauro enquanto líder? Qual é o elemento diferencial? O Mauro tem algo que muito me faz continuar a admirá-lo até os dias de hoje. O que é? Que está relacionado com a capacidade organizativa de eventos. O Mauro é muito... Como é que eu diria? O Mauro é muito visionário no que diz respeito à realização de eventos. E eu olho para questões administrativas. Isso é das principais referências que eu olho para o Mauro e até os dias de hoje eu consigo aplicar. Isso é que eu levo eternamente da parte do Mauro. Ele tem uma capacidade
de forma organizativa, uma capacidade de forma administrativa, no que diz respeito às questões ligadas à organização. Boa. Por isso é que até hoje nós chamamos de eterno secretário da organização. Yeah. Isso é que eu levo para ele, ou dele. Boas. Então foi sempre bebendo desses líderes enquanto mais novo, né? E conseguiu implementar na sua local. Então cessa em 2023. Cessei em 2023. Cessou em 2023. Naturalmente que enquanto poeta sempre continua a fazer os seus trabalhos. Sempre. Realizou o seu primeiríssimo evento, recital, Glória. Glória. Como é que foi? Como é que foi a concepção? Acho que foi das principais experiências. Ok, isso em 2000 que é? 2025. A Glória? O Glória, o concerto Glória foi em Glória. 2025. Foi um sonho realizado? Foi um sonho realizado. E eu sou um poeta que não se cinge muito com a questão de realizar evento do ponto de vista pessoal. Certo. Quando digo realizar evento, digo realizar constantemente. Eu gosto muito de trazer um diferencial. Embora aquilo demore, mas de que seja muito impactante na vida daqueles que verdadeiramente precisam ouvir, para mim é essencial. Por que Glória? Explica-nos assim um pouquinho. Onde é que tirou o nome do evento? O que é que queria transmitir com esse concerto, com esse evento, nesse caso? Eu trago sempre um diferencial nas minhas... Qual a mensagem que querias transmitir? Eu trago sempre um diferencial nas minhas... ou enquanto vou desenvolvendo as minhas capacidades, ou a minha capacidade artística. E essa questão de subjetividade na arte eu levo muito a sério. Muito a sério. E eu acho que... Provocar. E o facto de sermos poetas que transmitem o evangelho através da arte não significa necessariamente que eu tenho que trazer somente rimas. Certo. Senão serei só mais um pregador. Ok. Serei só mais um artista. Então, eu desperto sempre com questões de subjetividade. Então, por que Glória? Primeiro é que, em função do nosso contexto, nos dias de hoje, nós temos visto jovens que frequentam a Igreja de Cristo não porque acham que têm um propósito de facto, mas porque acham que devem ir por uma questão de cumprir calendário ou por cumprir formalidade. Certo. Através deste todo procedimento, eu fui compreendendo que as pessoas estão a perder a glória de Deus. Estão a perder a glória de Deus. Eu disse, não, por que não fazer as pessoas refletirem sobre a necessidade de voltarem à glória de Deus? Certo. E se eu poderia simplesmente colocar glória, sem aquele expoente 2, seria só mais um tema. Tipo, concerto glória. Eu posso ir à igreja para dar glórias a Deus? Por que ir a esse concerto? Então eu coloquei o Glória Expoente 2 para trazer duas mensagens. O primeiro glória é no sentido de voltarmos ao primeiro amor. Certo. Voltarmos a dar glórias a Deus. Certo. E o segundo glória é no sentido de, antes de você voltar ao primeiro amor, tu és uma glória, glória nome de pessoa, que tem tido atitudes que não são de acordo aos mandamentos de Deus. Por isso é que o poema Glória, ele traz uma história. Por um lado, uma glória que perdeu o primeiro amor. Certo. E por outro lado, uma glória que precisa ser buscada para a honra e glória do nosso bom Deus. Uau. Por isso é Foi uma espécie de duplo sentido. Por isso é que há um trecho do poema que diz: mas a glória cometeu um pecado gramatical. Sem Deus, ela agora se gloria. Todo homem casado com ela se distraía, por todos é a mais querida. Ou seja, a glória, ela já estava no primeiro amor. Mas só que ela cometeu um pecado gramatical. O seu nome foi distorcido. A glória, sem Deus, ela agora se gloria. Ou seja, sem Deus, ele é que manda. Eu sou a... Muito forte. O pecado gramatical é a ausência
do assento, do assento. na glória. E é muito forte. Então, o concerto Glória, para mim, é essa Foi mensagem nesse. que nós queríamos transmitir. Levou algum tempo para pensar na temática do Levou muito tempo. Quando eu estava pensando no concerto, ainda não tinha o conceito, conceito. mas levou muito tempo, porque eu queria, de facto, trazer algo muito diferente. Ok. Tanto é que eu tenho um poema denominado Impotência Intelectual. Eu queria trazer esse tema como tema central do concerto. Do concerto. Mas até certo ponto eu percebi, impotência intelectual, talvez também poderia recair naquela de má interpretação. Uma interpretação. Então eu disse, não, vamos trazer algo mais evangélico. Ok. Pensei no Glória, fui pensando no contexto, disse, não, acho que esse tema faz todo sentido. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Levou sensivelmente 1 ano Yeah. para realizarmos o concerto Glória. Então foi um período de muita reflexão e de selecionar de fato o que queríamos de fato transmitir para o concerto. Nas tuas composições, levas muito elemento Bíblia? Levo. As mensagens. Dedicas muito tempo a meditações. Certamente. Dedico muito tempo à meditação das Escrituras Sagradas, Ok. mas não que eu tiro diretamente aquilo que está na Bíblia para o poema. Porque se eu tirar diretamente aquilo que está na Bíblia para o poema, e eu sempre defendi isso sem desprimor aos meus manos, ou alguns manos que transmitem o Evangelho através da arte. O que acontece é que, se nós ignorarmos alguns elementos que, do ponto de vista poético, e simplesmente transmitimos aquilo que está na Bíblia, nós vamos ser simplesmente pregadores. Porque se for assim, então não vou precisar colocar versos ou rima naquilo que eu vou fazer. Porque se eu transmitir de forma direta aquilo que está na Bíblia, vou pedir simplesmente um púlpito. Ou vou simplesmente a uma praça e transmitir o Evangelho. Então eu junto sempre o útil ao agradável. Por exemplo, ou quão bom e quão suave que os irmãos vivam a união. Sim, explica lá como é que é feita. Como é que é feita as minhas composições? Como Primeiro, são feitas? do ponto de vista poético, existem duas formas. Está relacionada com a estrutura interna e estrutura externa. A estrutura interna relaciona-se ao tema. Por exemplo, eu se falar, o meu tema é a união, de forma interna você já vai refletir, não. É um tema... Yeah. Mas, de forma externa, está relacionado com aquela estrutura toda das estrofes, das rimas, dos versos e tudo mais. Então, se for para trazer do ponto de vista interno, eu medito e fixo-me numa base bíblica, com base naquela base bíblica eu consigo extrair um tema. Certo. E através daquele tema, eu vou recorrer aos recursos poéticos para estruturar devidamente um texto poético. Mas a dependência não poderia ser nesse caso da Bíblia para a poesia? Exatamente, exatamente. Por exemplo, eu não consigo trazer um poema bíblico sem necessariamente olhar para a Bíblia. Então, uma das minhas principais referências para trazer temas, como é que eu diria, temas criativos é a Bíblia. É a Bíblia. Mas a Bíblia não é o principal recurso que me faz escrever poema. A Bíblia só é o principal recurso por conta do tipo de mensagem que eu transmito, que é o Evangelho de Cristo Jesus. É o principal recurso. Mas existem outros recursos que me fazem escrever de facto poema. Está relacionado com o número elevado de pesquisas que eu faço. Ok, já iria perguntar. Gerir as pesquisas, por exemplo, a constante atualização que eu vou fazendo, a observação dos meus irmãos que também fazem, dia a dia. fazem poema. O dia a dia em si são fatores que me inspiram muito ao escrever poema. Qual o tamanho? Quer dizer, como artista, voltando aqui um pouquinho, naturalmente que vocês têm sempre
uma poesia, uma poesia que vocês muito, vocês fazem questão de colocá-la assim como a vossa favorita. Tens um top 5 ou se calhar uma que muito lhe marca? Tenho. Eu acho que Pode o citar? poema Nunca Mais Comi Pão. Foi, até hoje não consegues, olha, acho que já passam mais de 10 anos. Já faz 10 anos, faz mais de 10 anos esse 10 poema. anos, é. Mais de 10 anos. E é o poema que tornou o Enoque Dermateia conhecido. Dá-nos uma palhinha do Nunca Mais Comi Pão. Segundo, como é que é? Me fizeste esquecer. Não, uma palhinha, como o início. Ah, já, lembrei agora. Além do minguito, eu era o cliente favorito. Comíamos pão com peixe frito na bancada da tia Maria. Só que para além da bancada da tia Maria, o meu avô João tinha uma padaria. Quando ele me mandava controlar, eu pegava nos pães e começava a esconder. Ia para casa, pegava naqueles pães e começava logo a comer. Mas eu não fico triste por saber que nunca mais comi pão. Eu me alegro porque a palavra do Senhor me diz que não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca do meu Senhor, o Salvador. Por isso é que eu nunca mais comi pão. Eu nunca mais comi pão. Olha, essa poesia... É um poema muito bíblico, por conta da tentação que Jesus teve. Se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pão. A proposta, nesse caso. Exatamente, mas eu relaciono, trago também algumas questões sociais. É uma intervenção social sobre a necessidade de nós olharmos para pessoas que de facto precisam de alguma coisa do ponto de vista de condições. Certo. Exatamente. Não, eu trago aqui, e eu tenho sempre essa variação. Essa variação. Então, os meus poemas, embora parte dela seja bíblica, mas eu relaciono sempre com aquilo que se vive na sociedade. Na sociedade. Exatamente. Então, nunca mais comi pão. Nunca mais comi pão. Minha calça dá muito tempo. Ok. A união. Ok. O quão bom e quão suave. Esse é o poema favorito do Estevão Gonçalves. Também faz mais de 10 anos. Uau. E se ele me convidar, ele faz sempre questão de pedir para declamar esse poema. Ngeve. E atualmente, dos poemas que acho que eu tive mesmo assim, a dedicação como tal, não que eu esteja contra os outros poemas, mas é o Glória. O Glória. Yeah. O Glória é muito forte. O Glória é um poema muito forte para mim. Um poema muito forte. Tens também esse lado, talvez que para muitos ainda é novo, entre aspas, de um Enoque muito mais interventivo nas questões sociais. Obviamente. Eu creio que existem 2 ou 3 poesias que fazem menção. A primeira tem a ver com aquele caso que houve daquela mãe, não sei qual o título daquela... Tocaram no Deus da Terra. Tocaram no Deus da Terra. Aquela fase aí da manifestação que vivemos em 2025. 2025. E a 2025, ano passado. Tocaram no Deus da Terra. O outro... Há um poema sobre agressão sexual. Ok. Exatamente. Um poema que já fiz há sensivelmente 2 anos, mas tive a necessidade de recorrer ao poema em função de um caso que testemunhamos recentemente, da Belma, que foi agredida ou violentada do ponto de vista sexual. Essa necessidade, de onde é que surgiu do Enoque mais interventivo nas questões sociais? Acho que não existe alguém que seja cristão e não se preocupa com questões sociais. Forte. E John Wesley, sobretudo Bispo Emílio, traz essa narrativa de sermos meramente sociais. No manual de instrução nós encontramos muito sobre isso. E há um trecho no manual de instrução sobre
a verdadeira santidade é aquela que é aplicada na sociedade. Exatamente. Ou seja, eu não preciso necessariamente ser santo na igreja. Tenho de ser santo na sociedade. Uma das formas de sermos santos na sociedade, segundo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, é nos revermos nas necessidades dos outros. Dos outros. Então, pela habilidade poética que eu tenho, eu consigo me rever nessas situações, e uma das formas de ajudarmos ou contribuirmos é trazer reflexões através daquilo que nós escrevemos. Ok, ok. E pronto, naturalmente que realizou-se o concerto, Glória, e nessa fase também nasceu a EA Corporation. Pode nos explicar um pouquinho da EA Corporation? Como é que nasceu esse sonho também, o Enoque empreendedor, que muitos desconhecem? E aí surge mesmo também com essa EA EA, Corporation. exatamente. EA de quê? EA de Enoque da Arimateia. Ok. Enoque da Arimateia. Ela surge mesmo também com a necessidade de olharmos para as condições sociais que muitos dos nossos irmãos em Cristo vivem. Como assim? Por exemplo, eu olho para Lucas capítulo 10, a história do bom samaritano, Boas. a maneira como ele compadeceu-se com seu irmão, mesmo não ter algum conhecimento sobre ele, mesmo sem saber sobre as suas origens, Certo. ainda assim ele ajudou. Por exemplo, se nós olharmos a nível da nossa igreja metodista, sobretudo para a juventude, nós temos jovens muito talentosos. Certo. Mas parte desses jovens não têm o devido apoio que a igreja deveria dar. E esses talentos, infelizmente, morrem nas igrejas, ou seja, o jovem espera simplesmente um culto, um clube de amizade, uma tarde cultural Certo. para apresentar o seu talento. E nós achamos que ainda é insuficiente ter que apresentar simplesmente essas habilidades dentro desses encontros ou desses eventos. Certo. Então, eu identifiquei parte desses jovens talentosos e vi que há uma necessidade de contribuirmos com alguma coisa. Ok. E uma das formas de contribuir é a necessidade de ajudarmos com questões que dão visibilidade a essas pessoas. Certo. E se eu dar visibilidade ou ajudar com a visibilidade, por exemplo, ao Paciência Gunza, eu não só estou a tornar o Paciência Gunza conhecido, mas também estamos a ajudar na expansão do Evangelho através daquilo que ele consegue transmitir. Ok. Por exemplo, a LS Republicano, permita que eu dê esse exemplo, não vai vir com muita facilidade realizar um concerto para uma Chimia Condes. Ok. Estou a pegar. Mas se tu criares algumas pequenas condições e realizar um concerto ou uma atividade, uma tarde, com a Chimia Condes, com as habilidades que nós temos, com as tecnologias, o malhense republicano já consegue ver que existe um talento naquela igreja ou naquele determinado lugar. Ou seja, a EA Corporation ajuda na promoção do... Exatamente. Será que ajuda na promoção e no crescimento, e no crescimento artístico. Quer dizer, é uma espécie de agência? Podemos considerar Podemos considerar uma espécie de agência. agência? Exatamente. Nós damos o devido acompanhamento Ok. aos nossos irmãos que precisam. Nós ajudamos os nossos irmãos a realizarem seus eventos. Então, a EA tem essa natureza. Como é que a EA está nessa altura? Como é que ela tem sobrevivido em termos de logística? Afinal, porque para poder dar o up nos artistas é necessário também Obviamente. uma certa estrutura. Como é que está nesse momento? Em primeiro lugar, nós, em princípio, trabalhamos com os nossos próprios recursos. Ok. Exatamente, com aquilo que nós conseguimos adquirir
é aquilo que nós conseguimos aplicar para realizar um ou outro evento. Ok. E trabalhamos muito com apoios. E dizia o Julião Taengo, liderar é com os amigos. Então, nós trabalhamos muito com pessoas que se identificam com as nossas causas. Boas. Exatamente. Nós partilhamos a nossa visão. Olha, eu pensei nisso. Eu preciso que tu ajudes com alguma coisa. Qual é a tua visão sobre isso? Certo. Se essa pessoa se rever naquilo, então o que ele tiver será de bom grado ou muito proveitoso para o crescimento da EA. Então a EA está a crescer nesses moldes. Está a se tornar verdadeiramente numa empresa que Ok. não só vai olhar para questões ligadas ao Evangelho, Ok. mas também questões sociais. Ok. Exatamente. Então, cremos que 2026 a EA estará devidamente erguida Ok. para responder aos diversos problemas sociais e artísticos que nós temos vivido, quer na igreja, quer na sociedade. E quem tiver o interesse, nesse caso, de contactar é para penso que foi muito recentemente, a EA esteve no lançamento de um livro, esqueci, passam agora aqui o título. Qual foi o livro? Foi a EA quem produziu aquele evento. Ok, É o lançamento do livro A Árvore da Sabedoria, de Davi Ndonga. ok, Exatamente. A EA já existe no papel há sensivelmente um ano, ok. mas ela tornou-se conhecida no meu concerto Glória. Sim, Glória, sim. No meu concerto Glória, eu disse, não, acho que vamos colocar a EA como a produtora principal do evento. Conseguimos produzir o concerto Boas. e através daí recebemos muitos testemunhos, sobretudo elogios. Ok. E conseguimos, depois do concerto, conseguimos Transbordar produzir... para... Exatamente, conseguimos produzir 2 grandes eventos. Um deles é o lançamento do livro Árvore da Sabedoria, de Davi Ndonga. Ok. Através das imagens do Glória, ele contactou-nos. Boas. Questionou, quem produziu o vosso evento? Eu disse, não, é a EA Corporation. Não, olha, eu estou com interesse, eu vou lançar o meu livro, queria muito trabalhar com vocês. E nós recebemos a causa. Então, quem quiser contactar a EA é só Esteja à vontade. dar Quem tem alguma um necessidade e precisa realizar um concerto, não só concerto, precisa realizar alguma coisa e acha que precisa de um suporte, a EA está disponível tá disponível. para dar esse suporte. Boas. Deixa uma mensagem para os teus jovens, os futuros líderes. Muito todo teu. Bem, em primeiro lugar, eu agradeço bastante por esta oportunidade, agradeço a Deus por conceder-nos esta dádiva de vida. Não são todos os dias que nós acordamos e conseguimos materializar os nossos objetivos. E para os jovens da nossa geração, o conselho é: não vivam apenas por saberem que vocês têm nariz para respirarem, mas façam valer cada ar que entra e cada ar que sai. E uma das formas de fazermos valer o ar que entra, o ar que sai, ou essa vida que nós temos, é olharmos para o propósito de vida. E Efésios, nos seus primeiros capítulos, nós entendemos que nós fomos feitos justamente para o propósito de vida, que é de viver segundo a vontade do nosso bom Deus. Então, em primeiro lugar, coloquem Deus. Em segundo lugar, sejam de facto íntegros em tudo quanto vocês forem fazer nas vossas vidas. Se forem assim, creio que vão alcançar inúmeros sucessos nas vossas vidas. Então, é o Enoque da Arimateia, mais uma vez. Obrigado.